Homeopatia, organoidade curada, Samuel Hahnemann comentado. Nós estamos na introdução, no tópico, na parte 13 dessa subdivisão que nós fizemos para melhor estudarmos. Organoidade curada de Samuel Hahnemann comentado à luz do Evangelho de Jesus e focando na necessidade de drenagem miasmática. Porém, a essência das doenças e sua cura ficam impossibilitadas de guiar-se por tais sonhos ou pela comodidade dos médicos. As doenças não podem, para agradar àquelas tolas hipóteses alicerçadas sobre o nada, deixar de constituir desarranjos dinâmicos e materiais da nossa vida, tipo imaterial, nas sensações e funções, isto é, desarranjos imateriais de nosso estado de saúde. Como a gente já falou em estudos anteriores, Hahnemann e seus oponentes usavam palavras às vezes muito mordazes uns contra os outros. E as acusações eram muito semelhantes. Uns acusavam o Hahnemann da homeopatia ser apenas uma água, como às vezes a gente vê hoje ainda fazendo essa acusação. E o Hahnemann dizia que o tratamento deles não eram eficazes porque tentavam tratar a parte física e deveriam tratar a parte espiritual. Nesse dilema a gente não entra. O que é importante a gente ver aqui é que ele está mostrando para nós que o tratamento deve ser dirigido para a parte dinâmica, para a parte imaterial da vida, que nós chamamos de corpos sutis. Então, vamos focar nesta parte do tratamento, se você acredita ou não, mas é esse o raciocínio que irá nos conduzir, que vai fazer com que a gente possa entender ao longo dos estudos aquilo que o Hahnemann traz para nós. Cada um tem sua forma de crer, cada um tem sua forma de pensar. Mas pensar homeopaticamente requer de cada um de nós procurarmos entender a homeopatia do prisma hahnemanniano, que era tratar a parte psíquica. A causa nunca é física, mas sim sutil, energética, fluídica, vibracional, quântica. Portanto, são para os corpos sutis que devemos direcionar a nossa atenção e a indicação dos remédios. Se a gente procurar indicar os remédios para as partes físicas, podemos suprimir e a doença se agravar, gerar o que se chama de metástase. Enquanto a gente direciona o tratamento para as partes sutis, o tratamento no sentido da lei de Hering, as doenças começam a ser reduzidas de intensidade e a pessoa passa a gozar de mais saúde. Tentar eliminar o adoecimento por meio mecânico é ir contra a lei da natureza, e sempre que se vai contra a lei da natureza, ela reage desfavoravelmente contra a agressão, criando um adoecimento mais complexo. Isso é chamado de metástase. Então, se você tomar uma atitude para eliminar um problema físico sem tratar o adoecimento mental que o causou, ele vai criar um mecanismo de tentar evadir-se, tentar sair, tentar ser eliminado, que a gente chama na homeopatia de exoneração, atingindo órgãos mais nobres. Por isso, nós temos que fazer determinadas observações para melhorarmos o nosso entendimento e compreendermos melhor aquilo que estamos falando, como nós estamos tratando. Porque se você suprimir, se você tomar uma atitude supressora, cria algo bem mais complexo. Problema de pele só se trata com remédios internos e ele vai durar o tempo necessário para ser eliminado. Não podemos, assim, tomar uma atitude de tirar isso ou aquilo de uma forma que a gente acha que deve ser, mas sim da forma com que a homeopatia estabelece para tratarmos. Se você não é homeopata, haja do jeito que você está acostumado, do jeito que você trabalha. Mas o homeopata ele tem que prestar muita atenção nesse detalhe de suprimir por aumentar o adoecimento. Lógico que existem casos que requerem meios mecânicos, como uma fratura, por exemplo, mas na grande maioria dos casos é necessário tratar as causas sutis do adoecimento para depois, se necessário, utilizarmos outro recurso com segurança,
sem risco de metástase. Já falamos sobre isso antes. A fratura é uma das situações em que requer um tratamento mecânico. Já outros, demos apenas um exemplo, mas nós temos que ter o cuidado para que, ao direcionarmos o tratamento, direcionemos para as causas sutis. Porque ao direcionarmos para as causas sutis, nós estaremos criando condições de aperfeiçoamento da pessoa, de melhoramento daquele adoecimento, e reduzindo a hierarquia do adoecimento e evitando a metástase. O tratamento fica mais seguro, com objetivos melhores. As causas de nossas doenças só podem ser imateriais, pois uma mera substância material, estranha introduzida no vaso sanguíneo, embora nos pareça inofensiva, é imediatamente repelida pela força vital, como um veneno, ou, quando isso deixa de ocorrer, sobrevém a morte. Então, qualquer coisa imaterial que o Hahnemann citava, porque na época não tinha ainda descobertos o microscópico para ver as microvidas, mas sem essa parte psíquica, as doenças proliferam. Sem observarmos essa parte psíquica, para o tratamento, as doenças vão se proliferar, vão adquirir outras características, vão adquirir outros contornos. Mas no momento que nós procuramos tratar homeopaticamente, ou seja, com o remédio mais apropriado ao caso que a pessoa está apresentando, vai fazer com que nós consigamos recuperar a saúde da pessoa de uma forma mais natural possível. A questão das microvidas, vírus, bactérias e outros, à medida que a gente pode usar o nosódio daquela substância, a gente pode usar os remédios mais apropriados a drenagem inicial mais convincente, mais necessária. Ou seja, temos uma série de recursos para tentar atenuarmos, para evitar a morte da pessoa. E também não vamos tentar introduzir na veia das pessoas determinados remédios, determinados princípios, porque não é isso que é previsto. Mesmo quando o menor estilhaço atinge nossas partes sensíveis, o princípio vital, onipresente em nosso corpo, age incansavelmente até novamente desalojá-lo por meio da dor, febre, supuração ou gangrena. Então, vem um estilhaço qualquer e se aloja em você. Nosso organismo vai criar todos os mecanismos de jogar para fora, tentar eliminar. Então, a gente vai sentir dor, vamos ter febre, vai inflamar até que aquilo saia, ou que a gente retire antes que chegue a esse estado extremo. Por isso, nós temos que procurar entender que existem ações que o nosso organismo toma que vai nos ajudar a recuperar a saúde. E Hahnemann dizia que isso era função do princípio vital. Aí você vai falar assim, olha, hoje nós sabemos que são os glóbulos brancos, mas os glóbulos brancos agem sob o comando do princípio vital. Então, quando o princípio vital está bem fortalecido, as coisas ficam mais sob controle. E às vezes essa dor, essa febre, essa supuração são muito violentas, muito rápidas para expulsar aquela substância. Então nós temos o epasulfo, que é chamado de bisturi homeopática, e o nus vomica, ou estricnina, que é aquele que desintoxica de substâncias químicas ingeridas. Com relação aos metais, é o epasulfo, e com as substâncias químicas, o nus vomica. E é este incansavelmente ativo princípio vital que deveria suportar de bom grado, por exemplo, durante 20 anos, uma substância eruptiva material tão hostil, uma acridade herpéptica, escrofulosa ou gotosa nos humores? Se o princípio vital age violentamente para eliminar as substâncias que nos agridem, nós podemos colocar alguma substância no nosso organismo para ele ficar sempre tentando jogar para fora? Nós temos que pensar como nós estamos cuidando de nós mesmos. Lógico que temos N
processos de tratamento hoje, dos mais variados, em todos os níveis de tratamento de saúde, mas o Hahnemann convida-nos a fazer a reflexão se é conveniente ou não. E se é bom, melhor para nós, optarmos pela homeopatia e nos livrarmos de determinadas substâncias que possam nos intoxicar. Que nosólogo algum dia viu, com os olhos materiais, uma tal substância morvífica a ponto de falar sobre ela com tanta segurança e querer construir, a partir daí, um procedimento médico? Quem já pôde algumas vezes representar visualmente uma substância gotosa ou um veneno escrofuloso? Lembrando que naquela época do Hahnemann, isso era uma verdade, porque as pessoas não conheciam as microvidas que causam os adoecimentos. Mas nem todos os adoecimentos são causados por microvidas, principalmente as doenças autoimunes. Então, é o momento que o organismo surtou. Por que ele surtou e não se defende mais? E às vezes até se agride? Os miasmas estão sobrecarregados e traz a pessoa para o DGO. Por isso, nós temos que entender melhor a homeopatia para conseguirmos fazer um bom tratamento. Cada um segue o caminho que achar melhor, mas procuremos nos instruir, procuremos raciocinar sobre aquele problema. Como já comentado, em M, essas letrinhas são os tópicos que nós temos no meio dos parágrafos. Aqui temos a letra P. Então, anteriormente em M nós já havíamos comentado. Será que está nesse slide? Não, não está nesse slide. Então, como já comentado em M, repetimos que todo adoecimento está nos corpos sutis e é representado principalmente por sintomas subjetivos. Por sintomas, os mentais, mento-emocionais, são mentais e emocionais, que na realidade são os causadores do mal maior. Entender isso, compreender que eles causam o mal maior, é começarmos a compreender os princípios que iremos usar para tratar, para recuperar a saúde. Em todos os momentos, precisamos nos adaptar, precisamos compreender para melhor ajudar. Sendo estes sintomas que caracterizam o adoecimento e orientam a homeopatia na escolha do remédio mais apropriado ao caso em análise. Então, os sintomas mentais e emocionais que constituem o adoecimento que fez aparecer o sinal físico, são para eles que nós devemos direcionar o tratamento. Lógico que vamos respeitar uma série de fatores, mas temos que entender isso. Temos os caráteres emergenciais, as necessidades urgentes, então tudo isso tem que ser visto, mas aqui nós temos que pensar que o remédio deve ser indicado de acordo com os adoecimentos que a pessoa apresenta para recuperarmos melhor a sua saúde. Assim, entendendo, vemos que tudo está subordinado às energias deletérias existentes nos corpos sutis, até os acidentes que sofremos, pois sempre existe uma mente culpada que atrai e uma mente atormentada que executa. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, vamos passando por essas situações. Um momento nós estamos com a mente atormentada, atraindo vários eventos, vários incidentes, e outro momento nós estamos com a mente agressiva, criando problemas para os outros. É necessário que nós saibamos agir com equilíbrio para que a gente possa ter melhores condições de começarmos e de darmos continuidade ao processo de aperfeiçoamento de todos nós. Organon da arte curar de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus e focando na necessidade da drenagem miasmática, porque, como a gente está vendo aqui, os tratamentos são sutis, os adoecimentos são sutis e os remédios utilizados também devem ser sutis para que atinjam a estrutura psíquica da pessoa e ajude-a a melhorar, ajude-a a se aperfeiçoar.
Nossos agradecimentos a todos aqueles que constituíram os trabalhadores iniciais da homeopatia e aqueles que até hoje continuam dedicando a sua vida a ajudar a homeopatia. Fica aí nossos livros como sugestão para você, inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Nós agradecemos a sua colaboração. Fique com Deus, muita paz e muita luz em sua vida. Homeopatia, organon da Curado de Samuel Hahnemann. Nós estamos estudando o organon comentado, estamos na introdução, na parte 14. Aqui uma citação. A vida esteve em jogo quando se injetou um pouco de água pura na veia. Aí entre parênteses estão os dados de onde foi tirado. O ar atmosférico injetado nas veias causou a morte. Também ali aquele monte de palavras em alemão. Mesmo os líquidos mais suaves provocam perigo de vida quando injetado nas veias. Isso Hahnemann está se referindo, na época dele, nos tratamentos que foram feitos naquela época. Nós temos que trazer para a nossa época, onde aperfeiçoou-se certos recursos, se eles são bons ou são ruins, não vamos fazer esse julgamento. Mas os recursos foram aperfeiçoados para que causasse o mínimo de problema possível. Pelo menos, aparentemente. Ainda quanto à aplicação de uma substância material sobre a pele ou em uma ferida tenha propagado uma doença por contágio, quem pode provar, como tão frequentemente tem se afirmado em nossas patogenesias, que algo material desta substância tenha penetrado em nossos humores, sendo absorvido? Então, se você aplica uma substância sobre a pele ou em uma ferida, essa substância vai entrar no nosso organismo e pode provocar uma patogenesia. Pode provocar um outro adoecimento em nível psíquico. Então, nós temos que procurar entender algo mais transcendente quando nós falamos sobre isso. Porque a proposta de Hahnemann é tratar um conjunto de situações mentais, emocionais, que nos conduzirão a ter mais saúde, que vai fazer com que converta-se aquele adoecimento físico em saúde, mas também a saúde psíquica. Por isso, nós temos que fazer observações mais amplas. Nenhuma limpeza das partes genitais, por mais esmerada e imediata que seja, consegue proteger do contágio com o cancro venéreo. Mesmo um leve sopro provido de uma pessoa afetada pela varíola pode provocar essa terrível doença em uma criança sadia. Então ele está trazendo para nós novas reflexões, novos entendimentos, para que a gente possa realmente compreender que existe algo maior para causar a doença. Aí você vai falar assim, lógico, é bactéria. Sim, tem a bactéria, tem o vírus, tem outras microvidas das mais diferentes que causam certos adoecimentos, certas doenças. Mas existe também um negócio chamado predisposição. Porque quando nós tomamos determinadas homeopatia, nós ficamos imunes a certos adoecimentos. Se tomarmos o mercúrio, criaremos uma grande resistência ao cancro. Se tomarmos o sulfur, criaremos uma grande resistência à varíola. Então, nós podemos pensar que o tratamento homeopático preventivo vai nos ajudar bastante. É por isso que nós temos que compreender de uma forma maior. Existem os vírus, as bactérias e tantas outras microvidas causadoras de adoecimentos. Mas também existem certas energias que nós temos descompensada ou faltando, que nos propicia também desenvolver certos adoecimentos. Então, a ter saúde é um constante buscar aperfeiçoar para nos melhorar. Em Glasgow, um cirurgião, esse 10 está mostrando um 10 que tinha lá atrás,
Em Glasgow, um cirurgião removeu imediatamente o local afetado por uma mordida de cão raivoso, que sofrera uma menina de 8 anos, e todavia, 36 dias depois, ela contraiu raiva, vindo a falecer. As pessoas que são mordidas por cão raivoso têm uma grande tendência a desenvolver a raiva, a hidrofobia. E na homeopatia, o remédio da hidrofobia é o estramônio. E também o Lysine, tanto um quanto o outro. E o Lysine também é usado para pessoas muito agressivas, muito aguerridas. Então, nós temos várias saídas e várias possibilidades de ajudar a pessoa a se melhorar, a se aperfeiçoar. Limpar sem tratar com os remédios apropriados é contraproducente, pois resolve apenas parcialmente e em alguns casos. Certas feridas, quando são bem lavadas, cicatrizam mais rápido. Mas dependendo do agente contagioso, do agente que adentrar aquela ferida, simplesmente lavar não vai funcionar. Portanto, nós temos feridas que inflamam. Tem feridas que só fazer uma antisepsia vai melhorar. Tem feridas que nem precisamos passar remédio que melhora. E tem feridas que são verdadeiras feridas. Você toma remédio, você passa remédio, você trata daqui, trata dali, e ela está lá te mostrando, ainda você não achou a solução para o meu caso. Porque nós teremos que entender, então, alguns desses miasmas aqui para obtermos o verdadeiro tratamento, para que a pessoa possa recuperar a saúde. E quando a gente fala verdadeiro tratamento, nós estamos lembrando do Insigne Hahnemann, mostrando que sem você tratar o miasma interno, aquela doença momentânea que a pessoa esteja apresentando, não vai desaparecer. O remédio homeopático fortalece os corpos sutis, combatendo a causa psíquica. Com isso, impede que o adoecimento se torne doença e pode eliminá-lo definitivamente, bem como previne que a pessoa sadia seja contaminada pelo contato com o agente adoecedor. Então, quando a gente toma homeopatia, a gente está fortalecendo os corpos sutis. Ao fortalecermos os corpos sutis, então nós vamos criando resistências à maioria dos adoecimentos. Porque combatendo a causa psíquica, aquele adoecimento não irá nos atingir. Aquela doença, talvez, melhor falando assim, não vai nos atingir. É importante que entendamos isso. É importante que entendamos que o adoecimento, para ele se tornar doença, ele tem que ter uma causa psíquica e um acelerador, que pode ser um trauma, uma raiva, uma tristeza, uma angústia, alguma descompensação mental e emocional, que vai fazer com que aquele adoecimento ganhe corpo e se manifeste no físico. Por isso, quando a gente toma os remédios homeopáticos bem indicados, a gente posterga, a gente manda mais para frente esses processos adoecedores. Trabalhemos, pois, por nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, para que a gente possa conseguir condições melhores de vida. Lembrando que o adoecimento, a homeopatia tomada corretamente, elimina o adoecimento e impede que a doença apareça. Então, quando você toma a homeopatia correta, para o adoecimento, ele vai evitar que a doença apareça em nossa estrutura física. É importante entender isso. No caso da mordida do cão raivoso, pode ser usado o estramônio CH7 ou o Lysine CH9 como preventivo ou curativo após a mordida do cão com raiva ou mesmo saudável. O cachorro mordeu, tome os remédios. É comum as pessoas serem mordidas de cão, mesmo que ele não esteja raivoso, e as pessoas passarem a ter características de estramônio ou de Lysine. Trabalhar esse conceito é extremamente importante para nós, porque, embora já tenha mais de 200 anos esses ensinamentos, são relativamente novos para nós no mundo atual. Por isso, faz-se extremamente importante tomarmos consciência da nossa responsabilidade e procurarmos, então, entender, estudar para melhor praticar a homeopatia. E o Organon nos traz uma base
segura para o aprendizado, extremamente importante. Na forma preventiva, as doses podem ser espaçadas, sendo 1 ou 2 doses ao dia. Mas quando o caso é curativo, elas devem ser dadas seguidamente, como por exemplo, a cada 10 minutos, na primeira hora, e depois ir espaçando aos poucos, até a melhora poder ser notada. Então, naquele momento agudo, ou naquele momento de perigo, aumenta a quantidade de doses. O número de gotas é de acordo com a necessidade da pessoa, com a sua experiência daquele caso, mas nunca exagere. Mas encurte o tempo para que a pessoa ganhe qualidade, ou melhor qualidade de vida, ganhe mais resistência e começa a mostrar os sinais de melhora. Sugestão: 5 gotas para crianças pequenas até 4 anos, 7 gotas para crianças maiores de 5 a 15 anos e 10 gotas para as demais idades. São uma boa indicação. Então, é importante, a gente fez questão de deixar isso aqui frisado, porque se você está diante de uma pessoa com hidrofobia, ou que foi mordida por um cachorro, que sabe lá se ele é raivoso ou não, é importante se tratar. Aí você vai falar assim, mas o estramônio... Sim, o estramônio é um remédio que tem certas peculiaridades, mas a raiva também tem suas peculiaridades. É preferível tratar depois alguns probleminhas que o estramônio pode causar do que deixar a pessoa morrer de raiva. Órgão Não Dar de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade de drenagem miasmática. Nossos agradecimentos a Samuel Hahnemann, Constantin Heri, Benoit Moore, João Vicente Martins, Nilo Caro da Silva, Guilherme Telemaque, Adolfo Bezerra de Menezes e toda a equipe da Tenenge e do Sim Natural. Em nosso site, CS Terapias, você vai encontrar este vídeo postado para que você possa estudá-lo na sequência da playlist, ou em nosso canal no YouTube, Gelson G. Carvalho, ou Gelson-Homeopatia-PL. Você vai encontrar mais outros estudos para que você possa aprimorar. Ajude-nos. Inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção e que as bênçãos divinas estejam sempre nos iluminando, nos fortalecendo para um amanhã cheio de luz.